Justiça decidiu suspender o aumento do piso salarial definido para professores aqui no Paraná, em algumas cidades. A gente vai até a redação da Jovem Pan News falar ao vivo com a Manuela Niklevics, que tem os detalhes. Manu, bom dia para você mais uma vez. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Riva e para todo mundo que nos acompanha mais uma vez. São duas cidades aqui do nosso estado, então a gente está falando de Itapejara do Oeste, uma cidade que fica ali na região sudoeste aqui do Paraná, e também a cidade de Paranavaí, que fica na região noroeste. Essas duas prefeituras conseguiram, de forma independente, uma decisão liminar na Justiça que possibilita que elas não cumpram uma portaria do Ministério da Educação, que prevê que a partir deste ano de 2023 temos um reajuste de aproximadamente 15% no salário dos professores da educação básica. Para você entender em valores do que a gente está falando, né? De acordo com essa portaria, o valor do piso salarial dos professores sairia de R$ 3.800 aproximadamente para pouco mais de R$ 4.400. Então, essas prefeituras buscaram a justiça. No caso de Itapejara do Oeste, a decisão favorável, uma decisão liminar, vem por parte da Primeira Vara Federal de Guarapuava, e no caso de Paranavaí, a decisão vem pela Segunda Vara de Maringá, também lá na região noroeste. E qual que foi, a justificativa utilizada por essas prefeituras e o que também que os juízes entenderam para conceder essa decisão de forma positiva para que as prefeituras não tenham que fazer esse aumento, esse reajuste no salário dos professores? O termo que eles utilizam nas decisões ali no processo é uma lacuna legislativa. Então, explico, o que a gente está falando. Essa decisão vem por parte do Ministério da Educação através de uma portaria, ou seja, é uma decisão administrativa ali. E nós temos uma emenda constitucional aprovada lá no Congresso ainda em 2020, que prevê que qualquer tipo de reajuste salarial, independente da categoria, precisa acontecer através de um projeto de lei, Então precisa passar pela discussão no Congresso Nacional. E foi aí que eles entenderam, então, que essas prefeituras não precisam cumprir esse aumento, esse reajuste de 15%. Reforço, a decisão vale única e exclusivamente para esses dois municípios, mas claro, que traz aí uma jurisprudência, um precedente para que outros municípios procurem a justiça nesse mesmo sentido, já tendo decisões favoráveis aqui no Paraná. Riva, Rafa, volto com vocês. Obrigada, Manu. Riva, mais uma vez, embora por um caminho diferente, a gente percebe aí uma categoria que recebeu um aumento de piso, tendo pela justiça, lembra que o caso da enfermagem, que não tinha lá exatamente a origem de onde viria o dinheiro, e o pessoal todo animado para receber mais, mas na hora, nada. Em contrapartida, é preciso relembrar que já o judiciário teve todos os seus aumentos garantidos e aplicados em cascata, basicamente. E você tem deputados ganhando quase R$80 mil para fazerem mudança mesmo morando em Brasília, São essas disparidades que irritam a categoria. É justo, é legítima essa aprovação? É claro que é. É óbvio que é. A categoria dos professores, em países sérios, professores, juízes, médicos, quem mexe com a vida do outro, é absolutamente valorizado, e assim deveria ser. Agora o problema é o seguinte, Rafa, ninguém combinou com as prefeituras, que em sua maioria são os mais que contratam. Curitiba que vai contratar 400 aí. Da onde vem o dinheiro? Ninguém avisou de onde vai vir a grana. Ninguém disse. Nós vamos dar um aumento dos professores aqui, se eu não me engano é R$4.530 o piso, vocês vão ter que pagar o piso, tá? Tá bom. E se você empresta dinheiro para poder pagar as contas, que são aquelas contas discricionárias, aquelas básicas, você quebra a regra de ouro, você é responsabilizado na lei de responsabilidade fiscal. A valorização ela é perfeita, mas você tinha que dar condições a esses municípios de poderem contratar. Rafa, tem município que vive de fundo de participação dos municípios, que o dinheiro arrecadado na cidade não é suficiente para pagar todas as contas, precisa do FPM para poder fechar a contabilidade. E agora, com esse aumento, não vai fechar mais.
preciso, e em muitos países foi feito um processo de federalização da educação, com o governo federal bancando parte dos salários. A educação pública é uma educação federal. Aqui no Brasil ela é dividida. Ela é dividida. O MEC repassa para as estruturas, aí cai nos estados, que cai nas cidades, mas no fim das contas quem banca são os municípios. Para você dar esse tipo de coisa, você precisa trazer também a solução. A solução não é só aumentar, a solução é valorizar. Mas se os professores não puderem ser pagos, como é que vai fazer? Antes de fazer uma lei dessa, um piso desse que é de fundamental importância, eu repito, para valorizar o professor, você precisa dar as condições. Porque senão vira político eleitoreiro. Vira politicagem. Só que depois que ele é dado, não se revoga mais. E aí, como é que vai fechar essa conta? E os municípios estão ganhando à torta e à direita aí na justiça, né, Rafa? Pode ver, não é só aqui no caso do Paraná. Os municípios estão bancando à torta e à direito. Não tem como pagar? Não tem como pagar. Os prefeitos não vão incorrer na lei de responsabilidade fiscal. E você fica pensando, será que ninguém pensou nisso a hora que foram olhar? Não. A questão, não. É o dane-se. Se vira aí, eu aprovei o aumento de salário, você... eu aprovei, a categoria agora tá comigo, Acho quem uma tiver que árvore pagar que pague. de dinheiro aí. Quem tiver que pagar que pague. E eu prefiro valorizar um professor que um político. Eu prefiro, com o salário de um político de 39 mil reais, pagar quase 10 professores que um político. Você não prefere, Rafa? Eu prefiro do que garantir dinheiro para aumento do judiciário, por exemplo, sem Também. sombra de dúvida. Reajustar salário de ministro do Supremo Tribunal Federal em efeito cascata. Para todo mundo, que vai chegar a quase 60 conto pra daqui a todo 5 mundo. anos. Quanto ganham, certo? Quanto ganha um professor? Rafa, 40 milhões vão ser gastos com esse auxílio mudança. Para os deputados, 40 milhões, se cada professor ganha 4.530, 10 seriam 45 mil, 100, 450 mil, 1.000, 4 milhões e meio, 1 milhão de professores, 40 milhões. Você pagaria 1 milhão de professores durante um mês. O que você prefere, pagar mudança para deputado ou isso? Pagar lagosta, dependendo do evento que tenha. Uma vergonha, né? Uma vergonha.